A OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, é a maior competição de estudantes no Brasil. E este ano vai ficar ainda maior. Os alunos das escolas particulares também podem participar da OBMEP, que vai unir todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática no Brasil. Diretores e professores, inscrevam suas escolas até 31 de março. Alunos, participem! A matemática quer somar novos talentos para o Brasil. Meu nome é Richard, eu tenho 13 anos, vou fazer 14 agora em maio. E eu estudo aqui na Escola Helenes Mal, né? Dá pra ver aqui. E então, eu já fiz a prova do OBMEP desde o 6º ano, eu tô no 9º agora. Fiz desde o 6º ano, que a prova é no meio do ano. Então, quando eu fazia por fazer mesmo. Não era obrigado a fazer. Como eu já gostava de matemática, eu fazia. Só que eu não passei da primeira vez. Então eu nem liguei, eu nem sabia que tinha como passar, na verdade. Eu não ligava direito para isso. E aí, Aí eu passei pro 7º ano, que foi em 2015. Foi aí quando que eu fiz a prova de novo, que eu sabia. Aí eu fui fazer. E aí eu tirei a nota lá na minha escola que eu poderia passar para a segunda fase. E aí que eu fui informado dessa segunda fase. Aí eu fui pesquisar para saber. E aí eu comecei a pesquisar e vi, entendeu? E vi lá que é bem difícil, né? Porque eu vi as provas lá no site do OBMEP, eu pesquisava, então eu vi que era bem difícil, então eu comecei a estudar. E aí chegou lá na segunda fase da prova e eu fiz a prova, é muito mais difícil porque a primeira fase de marcar, a segunda já é escrita, então fica mais difícil. E saiu o resultado no final do ano, aí eu peguei medalha de bronze. E o que a gente percebe assim, que ele é uma criança normal, como qualquer outra criança. Ele tem a rotina dele de estudo, ele gosta de estudar, ele gosta de fazer os deveres, as coisas dele. Mas também ele não é uma criança que a gente precisa muito de ficar mandando ele fazer, chamar a atenção dele, mas ele também tem esses momentos de diversão. Ele não vive só com a cara enfiada no caderno. Exceção, né? Isso. Só que ele tem a vantagem de ser muito esforçado, tá? De correr atrás, de gostar de estudar. A gente percebe que ele tem uma facilidade assim, de aprender, tem uma focação assim, melhor. Não dizendo que os outros não sejam, né? Mas ele é bem esforçado, ele é bem estudioso e a gente não precisa estar em cima dele. Assim, quando vê, já foi. Ele procura muito, sabe, assim. E isso serve, assim, de incentivo, né, para as outras crianças, né? Porque não precisa estar em cima, cobrando, aquela cobrança toda. E, foi muito surpresa, porque pra mim eu não ia passar, entendeu? E aí eu fui ver, e aí eu fui participar do PIC, que é esse programa de iniciação científica, que tem direito a uma bolsa todo mês, que quem é medalhista, tanto de bronze, prata ou ouro, ganha a mesma coisa, uma bolsa mensal, que dura por 1 ano. E aí, ano passado, eu fiz a prova de novo, ano passado, como eu tava no PIC, tem uma aula presencial lá no IFE, que a gente faz, quem participa do PIC faz lá. E tem aulas sobre as questões do OBMEP, porque as questões do OBMEP é mais lógica. Não é igual nas provas normais, que na matemática, por exemplo, você tem que saber a regra para fazer isso. Não, lá você tem que pensar, por isso que as pessoas acham difícil, porque você tem que quebrar a cuca, né, como fala. Então você tem que ir lá tentar pensar e fazer. Eu aprendi muita coisa, muita coisa que eu não sabia, tanto geometria, que é as 3 matérias que tinha lá, geometria, aritmética e contagem. Contagem principalmente, que era muito difícil, que eu não sabia, e eu vi que era muito fácil. Então, com isso me ajudou. E aí, ano passado, eu não tinha começado a fazer esse PIC ainda, na primeira fase. Aí eu passei para a segunda fase de novo, e eu comecei a fazer esse PIC presencial. E isso me ajudou a fazer a segunda fase. Fui fazer a segunda fase do ano passado muito mais preparado do que no outro ano. O meu nome é Aline, eu sou professora de matemática da Escola Helenes Mal. E eu vim falar um pouquinho do meu aluno Richard, que é medalha de prata nas Olimpíadas de Matemática. Esse aluno especial, que eu dei aula no 8º ano, é muito comprometido. O aluno
que busca sempre aprender. Além das atividades, das propostas de situações, problemas da sala de aula, o Richard vai em busca de outras alternativas. Ele busca nos sites das Olimpíadas resolver as questões, ele sempre procura, ele sempre pergunta. Então é um exemplo para nós, o nosso aluno, um exemplo e um grande orgulho. Em 2015 o Richard foi medalha de bronze, em 2016 medalha de prata, e nesse ano de 2017 ele está estudando muito, se dedicando muito e nós vamos torcer que ele vai conseguir a medalha de ouro. Eu torço por ti, Richard, e por todos os nossos alunos. Beijo para vocês. E agora eu vou me esforçar para tentar pegar ouro, né? Ou pegar alguma medalha, pelo menos, para eu continuar fazendo do pique. O que a gente pode dizer para os pais dos alunos que têm esse interesse, mas ter um certo interesse, mas não tem um apoio, uma força, assim, que os pais possam dar um apoio, mas que comece lá na escola, incentivando, vão estudar para a prova, vão tirar uma nota boa, porque ali, eu acredito que ali seja o começo de tudo, você se esforçando, né, para tirar uma nota boa na escola, entender, não entendeu direito, procura o professor, se não der para procurar na sala, no horário de aula, procura um outro dia, sempre tem um professor que fica no dia da semana para tirar umas dúvidas, e se esforçar ali dentro da escola, por mais que às vezes os pais não tenham conhecimento, né, dos estudos, mas tem uma certa maneira de conseguir isso, né, na própria escola. Entendeu? Você não tem como, né, ter um apoio de um outro profissional fora da escola, mas dentro da escola. Eu acredito assim, ó, eu acredito muito na unidade familiar e na escola, né? Eu não consigo, sinceramente, dissociar a sociedade da escola e a família participando também. Então eu acho assim que quando você tem uma colaboração da sociedade que envolve no processo educacional, de uma escola que te dá um apoio e de uma família que procura e que está interessada em saber na vida do estudante, eu acredito que aquilo vai ser muito benéfico para o estudante lá no final, tá? Claro que eu não posso também querer exigir que meu filho ou que qualquer aluno vá bem em qualquer prova ou em qualquer processo seletivo se eu não dou apoio ou se eu não tenho apoio de uma escola, tá? E quando eu digo apoio, eu não digo apoio relacionado a você saber ou não saber um conteúdo X. É você não sabe, não tem conhecimento, procura saber, corre atrás, incentiva, vai com seu filho, com a sua filha, procura a coordenação pedagógica da escola, orientação. Com certeza lá alguém vai te dar um norte, vai te dar um caminho. Nós somos os pais do aluno medalhista Richard Júnior Costa de Assis, e o Richard ele é aluno da Escola Municipal Helenes Mal, aqui do município de Rio Grande. Alunos, participem! A matemática quer somar novos talentos para o Brasil. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, é a maior Olimpíada do mundo. 120 mil crianças, estudantes, participam dessa Olimpíada na nossa região. No Brasil, já são quase 20 milhões de estudantes que participam, por isso ela é a maior do mundo. E é muito importante que os professores nas escolas incentivem os estudantes desde cedo. Porque mais que uma competição, mais que uma disputa por medalhas e por menções honrosas, a Olimpíada vem gerando uma cooperação de atores, professores, diretores, estudantes, em torno do prazer em estudar matemática. Eu gosto sempre de fazer uma analogia da matemática com a corrida. Muitos de nós sabemos que não vamos ser medalhistas de ouro de uma Olimpíada de esportes, mas não deixamos de correr por isso nem ter o prazer de praticar algum esporte. A matemática tem que ser da mesma forma. Nós precisamos encontrar dentro da sala de aula o prazer em resolver um desafio, o prazer em resolver uma situação, um problema, né, de forma que o estudante se sinta motivado. Eu tenho aquele problema matemático que às vezes o estudante nem percebe que é matemático e que quer resolver, ele quer encontrar a solução daquela pergunta que é feita para ele. Então o que se quer muito é encontrar esse prazer no estudo da matemática e que a medalha e que a menção honrosa e que a premiação seja uma consequência, mas que
esse entorno da OBMEP, da Olimpíada de Matemática, gere um clima de cooperação, onde o estudante vai ser desafiado pelo professor, o professor vai levar questões agradáveis de resolver, algumas delas ele vai saber resolver, outras até mesmo o professor não sabe, mas faz parte. Nem todos nós sabemos tudo e temos que muitas vezes dizer para o estudante: eu vou estudar, vamos estudar juntos, vamos descobrir como é que será que resolve isso. Tem formas diferentes, muitas questões matemáticas têm formas diferentes de resolver. E a OBMEP, por ser um projeto nacional e que já tem mais de 10 anos, tem todo o apoio para o estudante e para o professor. São muitos vídeos que tem no site que o professor pode assistir questões resolvidas antes de levar para a sala de aula para o seu aluno. Tem provas de anos anteriores que pode se ver. A prova da primeira fase são questões de marcar, a da segunda fase tem que descrever. E sempre é bom dizer, né, para o estudante que a gente está trabalhando em sala de aula, escreve tudo que tu sabe, porque às vezes quando começa a escrever um pouquinho, eu achei que eu não sabia nada, mas eu escrevi um pouquinho, eu vi que eu posso mais. O professor precisa estimular essa rede de cooperação. E o que a gente tem observado nesses anos é que as escolas que começam a incentivar esse gosto pela matemática e esse estudo, essa comunidade de estudo, essas escolas começam a apresentar resultados, porque fazer matemática não é só fazer conta. Fazer matemática é saber olhar o mundo, interpretar a realidade que está ao nosso redor e resolver essas questões que nos cercam. E a gente resolve essas questões que nos cercam por meio da matemática algumas vezes. É por isso que a OBMEP é a maior Olimpíada de Matemática no mundo, porque busca trazer para a sala de aula questões do cotidiano, de forma a motivar esse professor e motivar esse estudante para muito além de ganhar prêmios, mas para criar o hábito do estudo da matemática, para que no futuro esses estudantes de hoje sejam melhores profissionais. Esses profissionais, sem dúvida, vão precisar de matemática, seja para administrar a sua vida financeira, para olhar a geometria que está ao redor deles, para fazer as análises de tratamento de informação. Então, são cidadãos que, se tiverem o gosto e o entusiasmo pela matemática, não tenho dúvida que serão sujeitos diferenciados. Então, professor, diretor de escola, incentivar a Olimpíada de Matemática, incentivar o gosto pela matemática e o prazer é tornar um estudante um cidadão mais feliz, um cidadão que, ao olhar o mundo, olhará com os olhos das artes, das ciências e com os olhos da matemática com muita alegria e terá condições de viver nessa nossa sociedade de forma plena, ter as suas habilidades todas desenvolvidas. Eu sou aluno da Escola Municipal Bento Gonçalves, aqui do Rio Grande. Meu nome é Matheus Silveira Xavier. Fui premiado 2 vezes na OBMEP. A primeira vez foi no 6º ano, a primeira vez que eu participei foi menção honrosa. Aí na segunda vez foi medalha de bronze e também participei. Esse ano eu vou participar de novo. Eu fiz a primeira fase já e vou para a segunda agora, se Deus quiser, né? Tem que ver o resultado. No 6º ano, depois que a gente descobriu a OBMEP, minha mãe sempre me apoiou, meu pai, meu irmão. Eu e meu irmão, nós estudamos juntos. Desde então, desde o 6º ano, eu comecei a estudar e não parei mais. Comecei a estudar pela OBMEP, que a OBMEP tem o site, disponibiliza provas e material didático para a gente estudar. Gabaritos também, a gente pode depois fazer até testes, né, simulados e depois fazer a prova. A minha escola também me apoiou muito, a Escola Bento Gonçalves, a diretora sempre foi solícita. Somos o pai do Matheus,
Silveira Xavier. Estamos muito felizes por poder gravar esse vídeo e apresentar o nosso filho aos demais alunos e rede escolar. Então, a gente tem um filho mais novo, o Isaac, e o Isaac, o ano passado, ele já participou da Olimpíadas de Matemática e ele ainda não teria a idade para participar e ele conseguiu passar na primeira fase. Então hoje, a partir do exemplo do Matheus também, o Isaac também faz a sua rotina de estudo e a gente acredita que esse ano ele vai conseguir de novo passar para a segunda fase e quem sabe com a dedicação e aplicação também consiga ter um resultado bom aí na Olimpíadas. Eu queria deixar um recado assim, olha, para os alunos, né, meus colegas, etc., todo mundo que possa fazer a UBMEP, que estude, porque ela amplia muito a nossa noção de estudo, sabe? Ela nos ajuda a cada momento, é impressionante até. Quando tu tá estudando, assim, tu não vê tanto resultado, porque tu ainda não fez uma prova correta. E é muito interessante porque nós fazemos a prova e não saímos bem no resultado quando estudamos bastante. E esse estudo nos propicia muito, tanto para ir para uma faculdade quanto para ir no ensino médio. E a UBMEP está criando novos sonhos, novos talentos e incentivando os alunos. E também temos que pesquisar, né? Que apesar de tudo, a UBMEP libera muito material e o PIC, que é um programa que tu ganha a bolsa, né? Uma bolsa. E aí tu tem aulas presenciais ou online que te ajuda muito, né? É muito bom. Minha professora Priscila me ajuda muito, foi muito boas aulas com ela. Eu comecei ano passado as aulas com ela e esse ano eu já estou de novo. Quinzenais são as aulas. Em casa a rotina de estudo é muito forte mesmo. Meu pai e minha mãe sempre incentivaram a gente a estudar e com a UBMEP a gente estuda todo dia mesmo. É impressionante. Eu adoro a matemática, né? Quando eu tinha mais ou menos 5, 6 anos eu já sabia fazer conta de multiplicar, dividir, somar, subtração, né? E eu até enchi o saco da minha mãe ri muito disso, porque ela dava os dedos pra mim e aí eu começava a contar e pedir, mãe, aí ela falava, 3 mais 2, quanto que é, Matheus? E desde então tenho uma rotina muito forte de estudo, né? Desde pequeno foi muito implantado em mim, né? É uma plantinha que germinou e agora eu tô aqui. E aí acaba trocando ideias e tirando dúvidas de um com o outro, né? E já chegaram num patamar que não é um que sabe mais do que o outro. Eles já conseguem ser bem parelhos, assim, nas questões, nas resoluções dos problemas. É interessante ver de tarde, às vezes, já que tem um jeito muito interessante de perguntar pro Matheus. Ele chega perto do Matheus para perguntar alguma coisa, ele fica esperando, porque o Matheus está estudando geralmente. E aí, Matheus, estás aqui, o que tu queres? E aí vai lá e tira a dúvida do irmão, né? Porque, claro, existe essa questão do Isaac estar estudando mais e tal, mas o Matheus já tem um pouco mais de anos já estudando, né? Na Olimpíada de Matemática, acaba sendo ele a referência e a orientação também, né? E uma coisa que auxilia muito o Matheus é que ele é muito tranquilo, ele sabe lidar mais, assim, com essa questão da ansiedade, né? Isso ajuda bastante ele, assim, para lidar com essas situações. A gente está muito feliz pelos filhos que a gente tem, os dois, tanto o Matheus e o Isaac, e a gente espera que eles continuem, assim, os dois aplicados. O Isaac também já está estudando, assim, de 1 a 2 horas por dia também, isso é de livre, espontânea vontade dele também, sabe? E a gente tenta manter esse clima, assim, de tudo, né? Que é a grande possibilidade de mudança das nossas vidas, né? Falar do Matheus é fácil, não só pela facilidade, né, que ele tem com os números, com a matemática, pelo gosto que ele demonstra, né, pela disciplina, pelo raciocínio lógico que ele tem, mas também por ele ser um menino que se destaca pela sua responsabilidade, né? Ele sabe, ele participa, ele está sempre buscando algo mais, ele se interessa, ele procura trazer alguma coisa diferente, né, daquilo que a gente vê na sala de aula. É um menino educado, um menino interessado, que tem uma família também que dá um suporte, né, na escola, acompanha ele
no desenvolvimento, né, da aprendizagem. Então é muito fácil falar do Matheus, né? É um aluno realmente que encanta, né, qualquer professor, que todos queriam ter. O Matheus, ele foi meu aluno no ano de 2014, com o projeto da Hora Atividade aqui na escola, né, onde eu faço até hoje a parte da matemática, né? Então, ali acho que já começou o primeiro contato dele mais aprofundado com os números, porque a gente sempre tenta trabalhar nesse horário a matemática de forma mais lúdica. E ali o Matheus começou a despertar o gosto, talvez, pelos números. Depois, no ano seguinte, ele foi meu aluno já de forma regular, né? E aí foi quando ele realmente se encantou e descobriu essa facilidade e esse gosto por estudar. Minha vida mudou, né? Eu fiz até a Olimpíada Municipal de Matemática, acertei 87% da Olimpíada. E sempre tento estudar, minha família também me apoia muito, meu irmão. Eu estudo com ele, eu incentivo ele me incentiva. A mensagem que eu gostaria de deixar, né, tanto para o Matheus quanto para os outros, né, estudantes, é que desmistifiquem, né, que a matemática é um bicho-papão, porque a gente pode enxergar a beleza, né, da matemática, e que o Matheus continue essa forma que ele tem de estudar, que continue, que isso aí vai ser um progresso, né, para um futuro que ele vai ter brilhante, né, para o resto da vida dele, e que outros também descubram a beleza da matemática, né, que tenham a mesma visão que ele tem. Primeiro dizer que o trabalho, o incentivo que a nossa secretaria tem feito a todas as nossas escolas, através da nossa assessoria de matemática, é de mobilizar os nossos professores, os colegas professores da área da matemática, para participar da Olimpíada Brasileira de Matemática. Desde 2013, a gente vem incentivando isso, né, e desenvolvendo estratégias que venham cativar a que os nossos colegas façam adesão, tanto os professores, mas também os diretores das nossas escolas, né, especialmente destacando os nossos alunos, né, pelo potencial que eles apresentam e referendando a qualidade do trabalho que os nossos professores vêm executando no âmbito desta disciplina, né, nesse caso aqui, a matemática. E isso tem dado um resultado extremamente positivo, né? Nós temos nos superado a cada ano no número de crianças e adolescentes que são premiados nas edições da Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, no ano passado, foram 15 estudantes com destaque no nosso município na Olimpíada Brasileira de Matemática, no universo de mais de 17 milhões de jovens de todo o Brasil, né, participando desse processo. E isso significa, como eu falei no início, primeiro é a qualidade do trabalho dos nossos professores, porque não há um treinamento para a Olimpíada, mas sim o resultado daquilo que se aprende em sala de aula. E segundo, mostra uma vontade também dos nossos estudantes em querer participar, né? Eu fico bastante contente, a minha filha estuda numa escola pública municipal e ela participou da Olimpíada da Matemática e passou da primeira e passou da segunda fase, enfim, e a gente vê em casa, como pai, o envolvimento dos filhos nesse momento, o nervosismo, né, em saber o que vai fazer, como é que vai ser a próxima fase. Então, acho que isso envolve a escola de um outro modo, né? Então, o resultado tem sido extremamente positivo, a gente tem buscado indicadores melhores a cada ano, mas mais do que buscar indicador, mais do que buscar a medalha, mais do que ter um destaque na Olimpíada, é incentivar a participação dos nossos estudantes. Isso a gente tem feito nessa importante parceria aqui com a nossa Universidade Federal do Rio Grande, né, através da professora Maureen, que é a coordenadora regional, e que tem também nos provocado no sentido de que a gente incentive e estimule. E nós, além do destaque que a própria organização nacional dá para o trabalho da Olimpíada, nós fizemos, através aqui da nossa assessoria, uma menção honrosa que a gente entrega todos os anos a todos os participantes das nossas escolas, para justamente a gente ir na escola, incentivar que eles permaneçam,
valorizar os nossos professores, o trabalho que é feito, e isso tem dado resultados bastante positivos. Então fica a nossa satisfação pelo trabalho de toda a nossa equipe, de todas as nossas escolas, mas fica também mais um chamamento, né, para que os professores continuem incentivando, que aquelas escolas que ainda não participaram da Olimpíada venham, somem-se a esse projeto e estimulem os alunos a participar. A Olimpíada é um movimento extremamente democrático de participação, no sentido que oportuniza tanto ao jovem da periferia das nossas cidades, como ao jovem da área urbana, seja com mais ou com menos condição econômica, todos têm capacidade cognitiva para avançar e para seguir os seus estudos. Então eu fico bastante feliz por todo esse envolvimento da nossa secretaria, da nossa equipe, do estímulo que a gente tem dado às nossas escolas, e muito mais feliz pela resposta que tem sido dada pelos nossos professores, especialmente pela participação dos nossos estudantes da rede pública de Rio Grande nesse projeto.